galera, tudo bem? Eu me chamo Sérgio Costa. Sejam muito bem-vindos ao Upcast, o podcast que conecta você ao poker. Hoje eu estou recebendo a ilustre presença do meu amigo Afonso Shiozaki, ele que é médico cardiologista e também jogador recreativo de poker. Seja muito bem-vindo, doutor Afonso. Olá, boa noite. Estamos aqui. É uma honra estar aqui no podcast de vocês. E espero aí contribuir um pouquinho aí com a nossa vivência recreativa do poker. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, profissional, pessoal e também das baralhadas que nós damos por aí, né, doutor Afonso? É bem diferente, né? O recreativo, ele dá baralhada. Quando o profissional faz isso daí, ele está fazendo uma jogada avançada, né? Então, assim, são coisas diferentes, entre aspas, né? Mas, enfim, é muito legal e a gente tá aqui para tentar contribuir e mostrar que os recreativos também podem chegar lá. Pode chegar lá. Doutor Afonso, primeiramente eu gostaria de saber como que você conheceu o poker, em que fase da sua vida? Bom, o poker, na verdade, apareceu na minha vida. Eu tinha sempre admiração mesmo com todo o glamour do cinema, né, que aparecia. Uhum. Mas sabia as regras e não sabia jogar. Mas, assim, a minha profissão, ou a minha especialidade hoje, faz com que eu tenha que fazer análise. Eu sou cardiologista, então eu tenho que fazer análise de exames cardiológicos, basicamente tomografia e ressonância de coração, né? São casos um pouco mais complexos. Uhum. E eu chegava a ficar 14, 15, 16 horas mesmo na frente de uma tela de computador analisando imagens do coração. E chegava uma hora que começava a ficar muito maçante e eu tinha que dar um jeito de prestar atenção. Então, assim, para eu manter o meu cérebro ativo, eu busquei no poker online para aguentar ficar toda essa maratona de todos os dias, ficar numa tela, na verdade, laudando exames de coração. E aí eu tinha que deixar o cérebro ativo. Então, eu abria uma, duas telas de poker e, ao mesmo tempo que eu laudava, eu brincava de pôquer. E aí, naquela época, a gente está falando aí, sei lá, de 15 anos atrás, toda a teoria do pôquer, né? Falava-se muito de range de mãos, para você jogar mãos mais fortes, grupo 1, etc. Então, assim, como eu ficava 15, 16 horas por dia na frente do computador, eu deixava outra tela aberta e jogava, digamos, só as mãos mais... com range de mãos mais fortes da época, né? E assim eu conseguia puxar alguma coisa porque o estilo que eu acabei desenvolvendo naquela época era um estilo mais tight aggressive. Mas assim, obviamente com a evolução do poker, né? Hoje eu sou totalmente loose. Mas naquela época era o que fazia com que eu conseguisse laudar mais exames. Então, o meu objetivo maior não era voltado ao brincar de porco. O meu objetivo maior era, obviamente... laudar os exames de coração, fazer uma boa análise sem mantendo a mente ativa, sem perder nada, sem perder cada detalhe do coração. No começo, então, você usou o poker para te ajudar, então. Sim, o poker me ajudou muito a trabalhar. Só que, como você faz muitas coisas, muitas vezes, todas aquelas estatísticas, né? Então, se eu jogo, sei lá, com um par de ás contra N2, se eu jogo... Qual a chance, por exemplo, de eu fazer um flush no flop? Qual a chance de eu fazer uma sequência com cartas com connectors? Então, como eu ficava muito tempo com a janelinha do poker ligada e laudando, aquilo foi fluindo muito automático na minha mente, né? Então, assim, essa parte de estatística é uma parte que eu defendi minha tese de doutorado já há alguns anos atrás. E para eu fazer o doutorado, eu tinha uma cadeira de estatística. Sim. Então, assim, eu fui obrigado a aprender estatística. E aí, sem usar grandes calculadoras, então eu fazia muitas contas de cabeça. De cabeça. Dependendo do range que eu estava. Então, eu fiquei anos laudando e jogando poker online, mas não coisa profissional, abrir 8 telas. Eu abria no máximo 2 telas para ficar olhando. E é isso que me permitiu fazer, digamos aí, ter um pouco mais de desenvoltura no poker, porque depois de, obviamente, saber regras, jogar, escolher range de mãos e saber estatística, aí, na verdade, é tentar aplicar tudo isso
ao vivo, né? Então foi dessa maneira que o poker apareceu na minha vida. Então, através do poker, te ajudou na sua profissão, né? A ter um pouco mais de atenção, né? E Sim. ficar aquele tempo todo lá. Sim. E quando que veio o primeiro jogo ao vivo, assim? Foi com os amigos? Você foi em algum lugar jogar? Então, aqui em Maringá, eu basicamente vou numa casa que chama Full House, né? E lá... Alô, doido! E lá, assim, a gente acabou fazendo vários amigos no poker, né? E eu, do pessoal mais antigo, assim, eu sempre pergunto, porque, assim, normalmente eu era um cara que... eu era muito competitivo. Sim. E o fato de eu ser competitivo fazia com que eu pegasse level muito fácil, né? Que pro poker é um desastre. E, assim, normalmente quem pega level perde. Então, assim, eu cansei de perder para vários jogadores desses mais antigos, que, assim, eu era conhecido como carteira aberta, que fazia vários barris, né? Porque eu pegava, tipo, todo mundo ficava lá, jacaré de boca aberta, esperando eu ter uma trinca, eu ter uma sequência e pegar todas as minhas fichas. Então, era dessa maneira. Só que eu cansei de apanhar. Você cansou de apanhar, aí chegou um momento... Aí chega um momento que você fala assim, não, peraí. Aí foi aí que eu resolvi, falei assim, eu vou estudar um pouquinho, né? Então, eu li uns 2 ou 3 livros de pôquer. Depois o pessoal fala assim, não, você fez coach. Então, assim, eu fiz meio coach na época que o decano, ele tava dando alguns coaches aí, que ele tinha ganhado também um bracelete. Mas, assim, mais para pegar a leitura, né? E uma das coisas uma das mensagens que são bem verdadeiras no jogo ao vivo, que obviamente no online é diferente, mas é saber que o jogo de pôquer, o decano fala muito isso, é um jogo de pessoas. Então, assim, quando você tá numa mesa, não adianta você colocar na sua cabeça que você vai jogar com aquele range de mãos, que a sua estratégia vai ser assim, que você vai sempre no flop vai betar sempre um terço e depois você vai fazer uma size X, Y ou Z no turn e no river. Porque tem aquele jogador, né? Eu costumo dividir eles assim. Os que pagam e os que podem não pagar. A maioria são jogadores que pagam. Então, quando você está por exemplo, quando está com muito recreativo. Ou já o Pro, a mentalidade dele já é bem diferente. Então, assim, saber reconhecer aqueles que você vai poder jogar, ou aquele que paga ou que não paga, é como você vai ajustar a sua estratégia da mesa. Né? E aí, ajustando essa estratégia, você vai saber. Porque, por exemplo, você vai tentar blefar alguém que... ele paga todas. Você vai perder todas as fichas, não adianta, né? Então, assim, falar, não, mas eu fiz aquela jogada, né? Eu fiz aquela jogada fazendo que eu tinha um par de ais, por exemplo, da mesa, e aí eu dei um tribet, daí eu fiz um c-bet alto, tudo, o cara pagou, o cara tinha, sei lá, rei, high, e o cara puxou. Então, assim, se você não tiver essa leitura da mesa, que aquele cara, ele vai te pagar, não adianta você pegar e fazer a jogada mirabolante, simulando que você tem um par de ais, porque o cara vai te pagar. Do contrário, se você tem um outro jogador que ele leu, ele acha que você é assim, né? Então, você levou uma imagem, você contou aquela história que dá certo, naquele jogador você vai poder fazer essa jogada. Então, assim, o poker é legal porque o poker não é estático, né? Não adianta simplesmente você levar estatística na mesa, levar... as jogadas, simulando que você tem um par alto, simulando que você tem alguma coisa na mão, fala assim, não, ó, eu vou jogar, igual, eu não gosto muito, porque são muitas probabilidades, mas é igual o pessoal que joga uma 5 cartas, e quando o cara tá com ás careca, ele vai lá e beta pote. Pote, repote, etc. Então, assim, se tem um cara que ele é pagador, e você identificou que ele é pagador, não adianta você pegar e jogar todas as suas fichas, porque é a chance de você perder, porque o cara vai te pagar. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, além do acerto, do que você vai jogar na mão, etc., é realmente identificar isso na mesa. Então, numa mesa de recreativos, a chance de um cara ser pagador é maior e não adianta você tentar ficar inventando jogadas, fazer blefe, fazer tribet, etc., que não vai passar. Do contrário, se você tem uma mesa de pro, o cara vai ficar muito mais ligado para isso. Então,
é o que eu falo, assim, a diferença... E por que o Pro chega mais, né? A diferença é que um Pro, ele consegue foldar um par de ás, ele consegue foldar um par de reis, que normalmente a gente recreativo não consegue foldar. Até uma trinca, às vezes, né? Sim, né? Ele consegue fazer, ou tem flush virado, né? Na mesa ele tá trincado, ele vai foldar, né? Dependendo da jogada que você fizer e dependendo, obviamente, do que você tem na mão. Mas, assim, nesse ponto especificamente, tentar jogar no metagame e tentar, entre aspas, né, blefar um Pro, existe a chance maior de você fazer isso do que fazer isso com o recreativo. Então, essa dinâmica do jogo é importante quando você está jogando live entender, porque você tem que saber onde você consegue extrair e aonde você não consegue extrair ficha, ou quando você vai passar, quando você vai jogar mais passivo, né? Ou quando você vai jogar agressivo. Então, essa adaptação que você tem que fazer é só realmente estando na mesa e observando a mesa. E aí que eu falo, né? Eu perdi já acho que muito dinheiro fazendo isso, porque eu costumava trazer os meus laudos para casa de pôquer e ficava no computador olhando exames de coração, igual eu fazia quando eu estava na clínica, né? E jogando. Só que eu não prestava atenção nos jogadores. Então, assim, se eu não presto atenção nos jogadores, não tem como eu conseguir explorar e saber aonde eu posso tirar ficha, aonde eu não posso ser betar, né? Então, eu não tinha essa leitura. Então, eu costumava ser, obviamente, carteira aberta. Agora já não é muito mais assim. Doutor Afonso, eu acho que a diferença mais massa que tem entre o Texas e o Omaha, você citou aí até, é que no Omaha você só pode botar quanto tem dentro do pote, né? No pot limit Omaha. Agora no Texas, se você acabou de pegar 500 blinds, por exemplo, suas fichas valem 500 blinds, se você quiser meter tudo na primeira, você já mete. Sim. Essa é por isso que você tem que ter ainda mais uma leitura afiada de contra quem você tá jogando, porque a qualquer momento pode ir tudo, né? Sim. E você citou também que o jogador profissional, ele sabe mais o que tá fazendo, consegue foldar as mãos, mas em contrapartida, uma coisa que eu acho muito interessante, sabe o que é? É que às vezes o jogador recreativo, que ele tem um certo conhecimento, você é um dos jogadores que eu posso citar isso, você faz os caras foldar muita mão boa, cara. Inclusive, a gente tava vendo isso na mesa televisionada, que não foi só uma vez, né? Sim. Já a gente vai falar sobre esse assunto. Então, tipo assim, o recreativo ele tem coragem de meter pressão em cima do profissional, sim. Isso é uma coisa muito legal, que os prós, eu sempre peço desculpa a falta de respeito, mas não é falta de respeito, né? É porque, assim, os recreativos, eles têm tara mesmo, eles têm tesão de derrubar um pró. Então, quando... tipo, mesmo que não seja uma mesa de bounty, que não valha nada a cabeça do cara, só se tiver alguém que você fala assim, não, esse cara... porra... Ele é muito bom. É muito bom, né? Então, assim, você tá numa mesa, por exemplo, né, que como teve esses torneios... Fala assim, às vezes, de vez em quando, você pega, né? Você vai pegar um Felipe Mojave na mesa, né? Vai pegar um Decano, vai pegar um Akari, né? Vai pegar o Crema, por exemplo. Exatamente. Às vezes... Então, você vai pegar, assim, caras que são, tipo, muito... Ganhadores. E aí, assim, a hora que você começa, né? A primeira coisa que eu falo, assim, não sai... você tá com um par de ás, você sair dando all-in de cara, né? Não dá pra fazer isso. Não dá. Você tem que observar a mesa. Mas, por exemplo, é natural. Eu sempre falo assim, não, isso tá na índole do jogador pró. É natural que o cara vai tentar explorar um recreativo. Com certeza. Então, assim, ele fala assim, não, esse cara é recreativo. Ele vai fazer isso, ele vai chegar e vai olhar e vai falar assim, não, esse cara eu vou conseguir explorar, né? Então, assim, eu até me lembro, assim, uma das jogadas... Essa eu não estava na mesa da TV, mas, assim, tinha um pró conhecido que estava explorando muito. E, assim, todo botão, ele dava um tribet. Ou estava no botão forbet, né? Aí, assim, com certeza, se eu tivesse numa mesa que tivesse... E aí, isso já estava com menos de 100 left, então... normalmente sobra só pró, né? Tava só eu lá de recreativo, não identifiquei nenhum recreativo. Eu falei assim, cara, eu vou pegar esse cara. Só esperando. Você botou na sua cabeça. Aí eu falei assim, o cara ele tá super... É o mais agressivo da mesa, é o que tá mais puxando as fichas. Mas assim, eu sou o recreativo e ele com certeza, o que ele tá pensando? Que isso é um metagame. Ele tá pensando de mim e fala assim, eu sou um cara fácil de explorar. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Eu tava no TG e abri com a Svalete off, né?
Aí no middle position deu call. Ele tinha AK no button, mas assim, ele já tinha feito, duas rodadas atrás, feito um 4-bet, e aí a jogada continuou, né? E aí depois ele mostra, por exemplo, Ás e 4, né? Aham. Então, assim, ele tava fazendo 3-bet, 4-bet light. Resumindo, então, ele tava jogando pra plateia, que ele tava mostrando as cartas. Não, mas é que que teve showdown, né? Ah, que teve E aí, showdown. assim, de cada 2 vezes, cada 2 vezes no botão, 3 vezes o cara dá 3-bet ou 4-bet. Não é possível. Não é possível que o cara saia com um par de ás todas as vezes, né? Aham. E aí, assim, eu pensando nisso, eu falei assim, bom, o que eu posso, por exemplo, fazer, né? Eu tinha certeza que ele ia tribetar no botão, né? Uhum. Aí eu falei assim, cara, se ele tá tribetando, se for um tribete verdadeiro, você vai dar AK, Uhum. Ás-Dama, você vai dar Rei, Reis, Ás-Ás, par forte, né? Uhum. Ou parzão. E aí eu falei assim, ó, o que geralmente for beta? For beta geralmente é Ás-Ás, Reis, Reis. Então assim, eu falei assim, bom, eu tô acreditando que ele tá tribetando light, porque todas as vezes ele tribetou light. Aí eu falei assim, não, mas se eu fizer um 4-bet, Será que ele for? ele vai me dar Ás-Ás e Reis, Reis, né? Uhum. Então, assim, tipo, eu não me lembro exatamente quando tava a blind, mas assim, eu abri exatamente 2BB, ele deu call, aí ele fez 250 mil fichas, né? Uhum. Aí, tipo, eu pensei, e assim, fiz uma cara de Dúvida. E aí, o que eu fiz? Aí eu dei um raise, que na verdade era o meu raise. Aí eu pensei quanto que eu ia fazer mesmo de size. Porque eu fiz exatamente metade do meu stack, que foi, eu tava com 1,5 milhão de fichas, eu fiz 750 mil. Aham. Então, assim, foi um 4-bet e que, entre aspas, daria a impressão que eu estaria comitado. Aham. Né? Então, assim, é isso que eu sabia que a leitura dele, se ele não tivesse Ás-Ás, Rei, Rei, porque se fosse Ás-Ás e Rei, Rei, ou ele daria all-in, Aham. ou ele daria call. Só né? call pra te engatar, né? Isso, né? Então eu sabia que era movimento. Agora eu falei assim, se for Ás e Rei, ele pode voltar all-in também, Uhum. mas como tá valendo muita ficha e é o torneio, ele falou assim, se ele tiver, por exemplo, Ás e Rei, ou qualquer Ás menos, ou qualquer par menor do que Dama-Dama, ele vai foldar. Com certeza. Né? Porque assim... Que já era na mesa final, isso. Não, isso era... Um pouco antes. Um pouco antes, né? Uhum. Então, assim, aí você vê, eu tô fazendo a leitura como um pró vai pensar. Sim. E aí foi muito engraçado, a pena que, na verdade, isso não foi filmado. Porque eu tô com Ás Valete, quando eu faço o 4-bet com a size, que era metade do meu pote, 3 vezes mais do que o 3-bet que ele fez, o que aconteceu? Aí ele pega, a gente no BSOP, cada dia ganhava 6 time banks, né? 6 time banks. Isso. Uhum. Aí assim, na época, ele tava com 12 time banks, aí ele pega os 12 time banks, ele abre. Coloca na frente das... Aí começa, cada 30 segundos, jogar um time bank. Aí eu falei assim, bom... Ás-Ás. Não, eu falei assim, Ás-Ás e Rei não é. Aí eu falei assim, e ele tá pensando por quê? Porque ele tem AK na mão, tá? Agora eu falei assim, se ele... Eu já tava, tipo, óbvio, né, que eu não tava monitorado, né? Porque não era ainda a FT. Mas assim, eu já falei assim, putz, que bom, ele tem AK, e se ele tá pensando dessa maneira, tá pensando no meu 4-bet, ele tá me dando Ás-Ás e Rei, né? Caraca. Aí, tipo, eu fazendo aquela cara de ué, né? Aí ele vai lá e joga mais um time, joga outro time. Cara, ficou 2 times. Aí ele pega a mão dele e aí mostra assim, Ás e Reis. E foldei. E folda. E ele falou assim, eu nunca foldei essa carta na vida. Nossa! Ele folda. E assim, ele tava abrindo muito, né? Então, mas só aí eu já puxei bastante e sem dar showdown. Aí ele olha pra minha cara e fala assim, você é muito previsível, certeza que você tem a Ás 6-6, né? Aí eu olho pro cara dele e falo assim, poxa, é mesmo. E morre. Você mucou a mão. Não, certinho, você fez certinho. Com certeza. Então é por isso que eu tô falando. E se o cara tem Ás Rei, e se for, por exemplo, isso eu fiz contra um Pro.
Eu fiz o Pro foldar A6. Uhum. Se tem um recreativo, ele nunca vai foldar o A-Race. Nunca vai foldar. Então, por exemplo, quando eu faço o 4-bet para 750 mil fichas, me sobra 750 mil fichas para trás, ele já fez 250. Como é que o recreativo vai jogar? Ele vai dar um win. Eu fiz um 4-bet com o AK, ele vai dar um win. Essa é a maioria das vezes. Doutor Afonso, eu acho que na cabeça dele, cara, pela pressão do ICM ali, o que se passou? Falou assim, cara, esse cara não tá me forbetando light. Sim. Né? Acho que isso... Aí, e você sabia que ele poderia pensar isso, então por isso ele tava querendo explorar, você acabou explorando ele. Então... Por isso que é legal do jogo, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Por isso que eu falo assim, eu nunca ia fazer isso num recreativo, ou se eu fizesse, eu teria que... Quando ele fosse fazer a 5-bet, ou se fosse o all-in, era insta-fold. Porque eu falei assim, ó, ou ele tem as A6 rei, ou eles têm a AK, e eu tô dominado, né? Então, eu ia foldar. Então, assim, esse tipo de jogada dá pra fazer só porque eu sabia que o K era pro, sabia que ele tava tribetando... Muito, né? Muito, e poderia estar tribetando light ou não. Agora, se fosse, por exemplo, na Full House aqui, com certeza ia tomar call de 110% do field. E muito possivelmente ia tomar win, né? No cara com AK, né? E aí não dá para fazer esse tipo de jogada. Então, por isso que eu concordo muito, né? Tem que ter a humildade de que, assim, quem realmente espalhou isso pro Brasil inteiro e falou assim, ó, gente... O poker é um jogo de pessoas. O poker é um jogo de pessoas. Foi o Thiago Decano. Isso ele falava aí, sei lá, 12, 13 anos atrás, né? Tem que respeitar o campeão mundial, né? Sim. Ali sabe. Mas é o que eu falo, né? Assim, você vê que você tem que adaptar a jogada que você faz para obviamente, o jogador que você está jogando contra. Ô, doutor Afonso, a gente fez um comparativo entre... por exemplo, um campeonato como o BSOP e os campeonatos que a gente joga aqui na nossa região, na Full House, tem um campeonato ali em Paranavaí, tem um campeonato ali em Londrina, e sempre a gente tá trombando a mesma galera, né? Uma das coisas que eu acho que muda muito a dinâmica do jogo é os valores dos buy-ins, né? Sim. Porque a partir de que começa uma pressão financeira, né? A jogabilidade tem que ficar um pouco mais jogado, né? Então, quando você chega lá num BSOP, um KSOP da vida, além de ter muito mais jogadores profissionais e recreativos bons, né? Eu acho que a pressão financeira ali de você falar assim, pô, tem que dar um rebate de R$4.000. Aí fica mais salgadinho, né? Então, mas sabe que doido sempre tem. Sempre tem. E gente com carteira aberta, com grana também sempre tem. Também tem, né? Então, assim, de novo a importância de você identificar isso nas mesas, né? Porque tanto é que tem até jogos para empresários, né? Sim, é legal, né? Mas assim, você vai ver aqui jogos para empresários, o buy-in que eles estão fazendo, tipo, o buy-in 50 mil, né? Na verdade, o buy-in é 100 mil. O cara paga 50 mil para ele e 50 mil pro profissional que vai jogar para ele, né? Então, mas ele tá jogando. Mas você vai ver que, por exemplo, se cai um empresário desse na mesa que tá pouco se lascando, geralmente, assim, um cara de meia idade, mais velho, né? Ele roda os circuitos, né? Normalmente vem pode ser esposa ou não, também não tenho nada contra. Mas normalmente, assim, esse cara geralmente vem... de repente, na mesa aparece uma mulher muito bonita e vai lá e dá um beijinho no rosto do cara. Aí fala, oi, bem, oi, amor, não sei o quê, e sai da mesa. Então, assim, normalmente, esse cara, sem ter estereótipo, não tem preconceito nenhum, né, gente? Cada um faz o que quiser, obviamente... um cara que tem muitas posses, ele, digamos que atrai mais mulheres. Mas quando você olha isso, só o fato do cara pegar e dar um beijo ou dar um selinho numa mulher muito bonita, e você vê que o cara, por exemplo, é mais velho, normalmente ele não tá muito ligando pro preço do buy-in. Não tá ligando, né? Então, assim, ó, por exemplo, ali você vai falar assim, ó, minha estratégia com o cara já vai ser um pouco diferente, né? Porque... ele, por exemplo, vai ser um cara que não vai ser um cara que vai contar o stack. Se ele achar que ele tem uma mão boa, ele vai jogar, ele vai afundar 200, 300 blinds. Você acha que o cara... nem aí, você acha que o cara vai olhar pra size, cara? Não, então... Então, assim, por isso que eu falo que às vezes o jogador, ou a grande maioria dos jogadores, eles vão ficar, não...
eu tô jogando só com range de mãos do grupo 1 e tô fazendo a size direitinho, no flop eu vou fazer uma size assim, no turn eu vou fazer uma size assado, o cara tem que me dar, porque eu tô com aquela... E aí o cara toma uma baralhada no river e se lascou, o cara acertou o segundo par e fala, você não vai pra lugar nenhum, não sei o quê. Cara, aí acho que é um pouco que a maioria dos jogadores também fazem, né? Aham. É só analisar aquela mão. Mas aí quando você tá num torneio, não é aquela mão. Você tem que analisar o torneio como É o todo, é isso. né? Isso que é o mais importante. Mas o cara fica tão ligado, né, de falar assim, não, eu joguei certo. Porque entra no metagame. então. Aí o cara fala assim, não, porque eu tinha que dar call, eu tinha que betar, eu tinha que... Cara, você não é o que você tinha que fazer. Aquela situação talvez fosse melhor. E não é porque você jogou, por exemplo... Desculpa, eu vou tomar um pouquinho de água. A hora que você vê, por exemplo, muito pró jogando em aplicativo que faz conta, né? Aham. E aí tem vários, etc. E aí fala assim, olha, né, é muito mais lucrativo se você pegar e jogar tribetando, ou aquela jogada, ou dando call, ou etc. Só que você vai ver o tanto que é mais lucrativo, vai dar lá, tipo, o cara vai ter 55% contra 45%, que é quase um flip. É um flip, né? Praticamente. Só que assim, você tem que pensar, falar, não, então eu sempre tenho que dar call. Não, não é sempre que você vai dar call. Porque às vezes você vai dar call e for um flip e o seu torneio foi embora, meu amigo, você tinha 50% de chance de você ir embora pro torneio. Então, não é... E eu vejo a grande maioria dos jogadores é isso. Aquela mão eu tinha que jogar assim. Não é que você tinha que jogar assim, porque às vezes você vai falar assim, não, eu tinha, sei lá, 60% de chance, que é um pouquinho melhor que o flip. Mas, cara, você tinha 40% de chance de perder. Se você for pensar no torneio, e principalmente quando for ter pressão de ICM, né? Que pensando realmente que você vai falar assim, eu vou ter um page jump grande. Aí você vai falar assim, cara, eu não vou pensar mais, eu vou pensar que, eu vou garantir o que eu tô entrando em ITM, ou eu tô indo pra mesa final, o pay jump é grande, Sim. você vai falar assim, cara, eu tinha 60% de chance de ganhar, mas naquela ocasião eu tinha 40% de chance de ir embora do torneio. Exatamente. Então, foi melhor eu foldar. Falando nesse assunto que você tocou de CM, doutor Afonso, a gente tem um exemplo bem bacana do cara que cravou o WSOP desse ano. Eu acho que na CMFT, se eu não me engano, ele foldou reto pra um tribet um dama-dama. O cara só tribetou e ele não pagou com dama-dama e aí você vê o peso de um fold, né? Ele cravou o torneio, cara. Então, tipo assim, foldando também ganha dinheiro, né? Às vezes ganha mais dinheiro do que pagando, né? Sim, porque às vezes você se envolve numa mão que você compromete totalmente o seu stack, né? Custa caro, né? Então, assim, isso é um aprendizado. Porque, assim, como eu sou meio que tarado por flop, né? Mas aí é o meu estilo de jogar. Sim. Mas que, obviamente, não deveria fazer, né? Mas, assim, quando o pessoal fala assim, mas como é que é seu padrão no online? Todo o pessoal fica meio que assustado. Eu falei assim, se você for lá ver o VPP, olha o meu VPP aí, 110%. Porque assim, os prós vão ficar, não, certo ali, você tá lá no VPP de 20%. Exatamente, 25%, né? Se você não é que você tá abrindo muito. Eu normalmente, aí óbvio que vai de jogador para jogador, né? Mas assim, para mim, o early game, né, que são lá o começo do torneio, para mim, eu costumo ver muita coisa. E aí eu gosto de jogar muitas mãos marginais. Então, o early game eu acho que ele foi feito para isso aí mesmo. Né? Porque é a hora que você vai ficar chipado. Então, assim, se você conseguir chipar nesse momento, você vai, obviamente, selecionar melhores mãos depois do intervalo, né? No middle e obviamente, vai jogar diferente ali na reta, né? Mas são estilos de jogos, né? Tem gente que gosta de jogar assim, tem gente que não gosta, mas qualquer pró, eu nunca seria contratado para time nenhum, porque realmente eu acabo vendo mais da metade dos flops. Mas tipo assim, como você joga pra hobby mesmo, né, cara? Hoje em dia é seu hobby preferido, um dos seus hobbies preferidos? Sim, basicamente. Porque a gente vai ficando mais velho, inclusive, o fôlego vai acabando. Vai acabando, né? Então você fala assim, vou jogar um futebol. Você fala, deu ruim, né? Vai lá e se machuca.
E aí, ó, o poker e principalmente, depois que acho que você entende um pouquinho mais a dinâmica do jogo, fica um pouquinho mais descolado, principalmente que são a besteira da besteira, né? Não tem que você sair bravo. Claro, você fala, porra, perdi com um par de reais, perdi com um ganhei. Cara, mas é o jogo isso. Então, assim, se você não ficar pilhado, Sim. ou, porque agora eu fiz um coach, eu joguei certinho, não consegui pegar item nenhum, cara, a variância do jogo é muito grande. Então, entender esse tipo de coisa e levar, tipo, de boa, uma hora e obviamente, né, sabendo que cada mão é uma mão, né? Se vocês forem pegar, eu acho que ele cabe muito bem no poker e cabe muito bem na vida. Não sei se você chegou a ver o discurso do Federer para quando ele estava na faculdade. Isso eu não vi. Então, assim, o Roger Federer é um dos maiores tenistas, né, da história, né? É um dos caras mais completos e se aposentou há pouco. Ele foi convidado para dar ele foi o Paraninf, então ele tinha que fazer o discurso ali da faculdade, né? E eu achei muito bacana que ele falou assim, né? Você é um cara que também não começou do nada, ele era boleiro, né? Catador de bolinha. Catava as bolinhas, né? Mas assim, virou um monstro que é. Mas ele tava falando da estatística dele. Aí ele falou assim, ó, ele ganhou, sei lá, trocentos Grand Slam, ficou milionário, não sei quantos ATP, né? Aí ele falou assim, ele mostrou, ó, na minha vida eu joguei, sei lá, 1.700 jogos ao todo. E desses jogos como profissional, eu ganhei 80% dos jogos. Daí você fala, porra, é um cara vencedor. É muita coisa. Aí ele falou assim, você sabe quantos porcentos dos pontos eu venci? Aí ele vai falar assim, então, eu joguei não sei quantos pontos, ele traz lá a estatística, mas eu só venci 54% dos pontos. Cara. Aí que você vê, cara, um profissional do nível dele, e obviamente, né, ele ainda pegava as pedreiras, né? Sim. Porque, por exemplo, quando você vê o Nadal, né, você vê o Djokovic e agora os moleques que estão chegando nos tênis agora, né? Então, assim, cara, ele falou assim, ó, com o nível profissional que tem do tênis, eu não conseguia vencer a maioria dos pontos. Então, assim, aonde que ele vencia? Ele vencia os pontos chaves. Então, assim, ó, você vai ver, é um flip. Se o cara pegar, ele venceu 54% dos pontos, mas ele perdeu 46%. Exatamente. Tá? E aí ele falou assim, eu tinha que ter uma mentalidade de mente forte, porque, assim, o que adianta eu ficar pensando na mão... Não é poker, né? Aquela jogada lá que eu fiz tudo certo, eu fiz um belo de um saque, eu volei bem tudo, e o cara me deu uma passada, não sei das contas. Pô, eu perdi. Agora, fala assim, se eu ficar... geralmente é o jogador de poker lá, ele tá... isso já aconteceu comigo várias vezes. Sim. Você fala assim, cara, tava chipado. Cara, como é que você derreteu o seu stack dessa maneira? Exatamente. Né? Então, assim, você perdeu uma mão, tipo, a mente ficou fraca, e aí você acabou com o seu jogo. Por emocional. Então, né? Então isso que o Federer fala assim, cara, eu ganhei 80% das vezes, mas eu perdi 46% dos pontos, quase metade, né? Quase metade. E aí ele falou assim, aí outra coisa também, assim, eu não posso ficar pensando naquela mão que eu perdi, e aí ficar, que normalmente isso acontece, a maioria dos jogadores fala assim, porra, perdi meu Ice, ou trinquei o set, perdi a minha trinca, alguma coisa do gênero, né? Daí o cara fala assim, pô, se eu não tivesse perdido aquilo, só que aí você fica pensando naquilo o tempo inteiro, cara, e seu torneio vai embora porque você ficou ligado justamente naquela jogada. E a mesma coisa acontece quando você faz lá, tipo, uma mega jogada e deu certo, aí você fica lá maravilhado, aí você deixou sua mente mais fraca. Então, assim, isso eu achei muito legal do Federer falar isso, né? Que na verdade ele estava fazendo comparação para a vida. Né? Ele vai falar assim, cara, no trabalho que você fizer, nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Vão ter dias ruins. Isso. E assim, ele falou assim, quer saber, às vezes, quase metade das vezes não dá certo. No meu caso, cara, eu fui o número 1 do mundo por trocentos anos, sou um dos maiores jogadores, eu ganhei 80% dos meus jogos, mas eu perdi quase 50% dos meus pontos. Então, assim, eu acho que isso encaixa muito bem no poker, né? Porque, assim, óbvio, é impossível você ganhar 100% das mãos. Com certeza. Mas, óbvio, isso vale para aprendizado para mim, porque eu jogo lose. Então, assim, eu gosto de ver muitas mãos, né? Mas, assim,
quando você joga as mãos, você tem que, obviamente, pensando no jogo como um todo, não é porque você tem lá, de novo, né, 60% de chance de ganhar que eu vou atolar tudo. Se você atolar tudo, meu amigo, o outro tem 40% de chance de ganhar, mas você tá na frente. Às vezes você vai estar num dia que das 10 você vai perder as 4. Sim, né? É a mesma coisa. Você fala assim, toda vez eu tô 2 pontas flush draw, eu joguei 5 vezes dessa maneira, dei a win, perdi a 5, né? Pode acontecer? Pode. Mas é o que eu falo de não ficar pensando naquela mão que você perdeu. Claro, sempre é um aprendizado, né? Você aprende com as mãos que você perdeu. Mas assim, se você ficar só vidrado nisso, ou ficar jogando tudo que você tem em uma mão só, de novo, o cara ganhou 80% dos jogos, mas ele perdeu 46% dos pontos que ele perdeu. Então, eu acho que teria que, para você ser um vencedor, né, para conseguir chegar lá, tem que ter isso em mente. Então, assim, quando a gente recreativo fica pensando em uma única mão e falar, eu tinha uma chance de 55% de ganhar, eu tenho que jogar assim. Não, você não tem, depende. Depende se você tá no early, no middle, na reta final. Fase de adaptação. Isso, depende do seu stack, depende de um monte de coisas. Então, assim, o poker é justamente legal porque não existe, digamos, a falar assim, se um poker se resumisse em uma jogada, todo o seu torneio em uma jogada, tudo bem, mas ele não é uma jogada, são centenas de mãos que você vai ver num torneio. Então você tem que se adaptar o seu jogo para centenas de mãos que você vai ver. Exatamente isso. Doutor Afonso, eu queria saber um pouquinho mais também, como que foi sua infância, sua adolescência, o período de estudo ali da sua formação, porque a gente sabe que cada um tem uma história, né, cara? E a gente gostaria de saber um pouquinho da sua. Eu sempre falo assim que assim, o pessoal sempre acha, fala assim, isso daí, esse filhinho de papai, beleza, né? Mas assim, eu venho de uma família que começou do nada mesmo. Meus avós vieram pra cá. A família toda de Maringá? Eles estão aqui em Maringá, mas assim, eles vieram daqueles navios da Segunda Guerra Mundial, sabe? Sim. E, tipo, veio sem nada, veio atrás de uma coisa que eles falavam, os meus avós, né, eles não são mais vivos, mas assim, eles contavam que soltavam panfletos, por exemplo, de avião, falando que aqui no Brasil tinha um ouro negro, que era o café. Era o café. E aí eles vieram atrás do ouro negro. Do ouro negro. Só que daí quando eles chegavam aqui, eles não sabiam a língua, eles não tinham nada, uma mão na frente e outra atrás, e chegavam para trabalhar na lavoura. E aí, por exemplo, onde que eles tinham que ficar? Tinha um lugar que só tinha a antiga ainda senzala da época da escravidão. Então, assim, era um negócio bem punk mesmo, né? Não dá nem pra acreditar, né? Tipo assim, não sabia que isso existia aqui. Então, mas... E eles falavam assim, nossa, mas, cara, os caras vieram de navio do outro lado do mundo, não tem dinheiro pra voltar. Ou trabalham, ou trabalha, não tem. O meu avô conta que, assim, a primeira vez que ele foi entrar naquela época era Secos e Molhados. Tem entrar numa venda, assim. Merceariazinha. Uma mercearia. Então, assim, ele tinha que ficar imitando uma galinha que ele queria comprar um ovo. Caraca. E aí, porque ele não sabia falar. Não sabia falar. Mas mesmo assim, tipo, eles se viraram, né? Então, assim, ficaram lá trabalhando em chácara, etc, né? Então, é o que eu falo. Meu pai, eu tenho muito orgulho dele. Hoje, ele... até que eu cheguei a comentar... Faz muito tempo, ele está há décadas lá como um dos conselheiros, diretores lá da Cocamar, mas ele começou como frentista de posto. E eu também, eu me lembro da infância e da adolescência, realmente, para ter alguma coisa eu precisava trabalhar, né? Então, assim, eu lembro que trabalhava no Lava Jato, o meu tio e minha tia... Você começou a trabalhar jovem? Com 11 anos, eu lavava pneu de carro, debaixo daquele sol, pintava lá as rodas dos carros, né? Tomei uma fumada uma vez porque eu cheguei a trocar o tapete de um carro com o outro, aí o dono ficou possesso da vida, né? Porque pegou ficou feliz porque levou um tapete novinho. Mas, enfim, aí na adolescência também, né? Já fui peão. Já foi peão? E apartava gado, ajudava a vacinar, tudo, né? Então,
falei assim, ó, Deus protegia mesmo, porque eu não sabia andar a cavalo e aprendi montando, né? Aham. Então, assim, voltava tudo cortado, porque o cavalo passava debaixo daquelas árvores retorcidas, né? Porque lá a vegetação era caatinga e Uhum. tinha, às vezes, espinho ou galho baixo. O cavalo passava debaixo, não sabia conduzir o cavalo, saía inteiro cortado. Sim. Mas, enfim, né? Naquela época lá, pra não dar bicheira, tinha um negocinho de iodo que chamava lepricide. Lembro? Aí, assim, onde tava corte pra não infeccionar, rapaz, aquilo lá ardia que nem um metiolate. Talvez até pior, né? E, rapaz, ficava inteiro roxo, mas tacava lá um negócio pra não dar bicheira e tava beleza. Então, foi bastante sofrido, né? Foi ralado. Foi. E aí, depois da faculdade, porque eu fiz a faculdade pública, né? Eu fiz medicina aqui na UEM mesmo. Uhum. E fui fazer residência médica, mas também vivia só de bolsa de residência. Aí eu tava até comentando, eu ganhava R$ 1.200 de bolsa lá em São Paulo, e R$ 800 era da kitnet, R$ 200 era de condomínio, sobrava R$ 200 para passar um mês. Você passava com duzentão no mês. Um mês. Então, assim, eu tinha que comer dentro do hospital, eu passava na frente de restaurante, confeitaria, tudo, com a boca salivando de vontade Vontade, de cara. comer, lanche. Passar vontade é barra, né? Eu esqueci de falar nesse, mas eu tava mais adaptado, porque na adolescência também eu trabalhava em bar, vendendo coxinha, entregando salgado. Às vezes tava morrendo de fome, querendo comer um salgado, mas não tinha dinheiro pra comprar, só podia servir, né? Então, assim, e dessas coisas assim, cara, de verdade, eu não tenho nenhuma vergonha de contar. Nem pode isso daí, pô. É um orgulho pra você ter superado tudo isso. E estudar, isso o meu pai sempre falava, você fala, cara, filho, estuda, porque o estudo ninguém rouba. O dinheiro você pode perder. Sim. Alguém pode roubar, mas o conhecimento que você tem, tirando se não ficar demenciado quando ficar velho. Exatamente. Esquecer tudo que aprendeu, mas dinheiro é uma coisa que não... estudo é uma coisa que ninguém rouba. Então, assim, eu pensando muito no que meu pai falou, eu tentava agarrar aquela oportunidade de aprendizado na escola ou de qualquer outra coisa, né? Aprender. E desde sempre, assim, você ia bem na escola e tal? Então, eu já ia mais focado porque eu não era criança de ficar brincando na rua, né? Sim. Eu sabia que se eu quisesse mudar porque, assim, da mesma maneira na infância, assim, ó, criança quer doce, bolacha, esse tipo de coisa. E eu não podia no mercado pedir porque eu sabia que meus pais não tinham condição. E nesse período vocês chegaram a passar alguma necessidade dentro de casa? Cara, assim, é o que eu falo, fome, eu tinha a comida, o arroz e o feijão para comer. Uhum. Mas, assim, eu não tinha um pacote de bolacha, não podia... Passava muita vontade, então, né, doutor Afonso? Tipo assim, eu queria comer o que algumas crianças podiam comer, eu não comia. Até mesmo, tipo, o brinquedo, né, o carrinho que brincava, se eu pedir, o meu pai quando eu era bebê, minha mãe fala que quando meu pai me pegava no colo, eu chorava, porque meu pai, ele saía de madrugada para trabalhar e voltava bem à noite. Então, eu estava dormindo eu estava dormindo quando ele saía para trabalhar e quando ele voltava eu também estava dormindo. Então, eu estranhava, por exemplo, o colo do meu pai. E aí, eu não queria pedir, por exemplo, um brinquedo ou um doce, alguma coisa, porque eu ia sobrecarregar o meu pai que já quase... assim, passava só trabalhando. Não tinha vida praticamente social, né, ali, né? Então eu falei assim, eu não posso pedir isso, não posso brincar, não posso nada, porque senão eu ia sobrecarregar. E aí a única coisa que eu vi como possibilidade era estudar. Então, você encontrou, falou, eu preciso estudar que eu vou mudar a nossa realidade estudando. Eu pensei e falei assim, ou eu vou ficar o resto da minha vida passando necessidade, entre aspas, ou querendo alguma coisa não poder. Isso. Ou eu vou tentar vencer pelo estudo. Então foi, desde criança, eu já era focado dessa maneira. E você passou de primeira na faculdade? Eu passei com 16, na verdade com 15 eu passei em Direito, não, né? Caraca. Aí eu não tinha nem feito o terceirão. Caraca. E aí quando acabei o terceirão, eu já tinha passado com 16 anos, né? Passei em segundo geral da UEM em Medicina. Que ano, você lembra que ano que era? 1994. Em 94. Passou em segundo lugar. Isso. Cara, a UEM é uma das faculdades mais concorridas do país até hoje. Então, e na minha época, aqui tinha vestibular de verão e inverno, era só 20 vagas. Então, era 10 vagas de verão e 10 vagas no inverno.
Então, assim, a concorrência realmente era trocentos por um mesmo, porque era só 10 vagas. Você lembra como se fosse hoje? Cara, eu me lembro, não sei se como se fosse hoje, mas eu me lembro de muita coisa, né? Aham. E de realmente, assim, eu tinha muita gana mesmo. Por ter passado, eu acho que a restrição, você vai com mais vontade. Vai com mais vontade. Fala assim, Então, assim, eu preciso mostrar que eu sou capaz. na verdade, assim, eu comia os livros e falava assim, cara, é isso, é desse... Então, cada domingo, cada final de semana, eu fazia questão mesmo de continuar o meu ritmo de estudo, Aham. porque eu sabia que a maioria da galera ia estar, sei lá, numa piscina, numa praia, ou se divertindo, e eu ia estar lá estudando. Então, resumindo, você abdicou de uma adolescência e de uma juventude inteira ali pra fazer o que tinha que ser Pra feito. tentar mudar a minha realidade. Foi isso que aconteceu. A doutora Fausto, daí, depois de 6 anos, se formou, né? Aham. E aí buscou já as especializações. Então, aí é que eu falo assim, né? Às vezes, no afã de ter alguma coisa imediata, eu tenho vários amigos, né? Ou colegas, que eles acabam falando assim, não, agora que eu me formei, né? Ou pra gente, por exemplo, que faz faculdade privada, o cara tem que pagar lá o FIES, Com etc. certeza. E aí tem que começar a trabalhar. Então, assim, normalmente o que pega, né? Digamos, eu não tô fazendo nenhum demérito, pelo amor de Deus. Quem tá fazendo medicina de família, posto de saúde, ou trabalhando numa cidade menor, ele já vai começar, né? Contratado da prefeitura, vai ganhar lá 8, 10 mil reais, né? Sim. Mas, assim, se você se acomodar com isso, e aí você começa a gastar mais dinheiro, o que acaba acontecendo é que você não se especializa e a tua chance de ganhar mais, ela começa a ficar meio que limitada. Então, eu fui para São Paulo, e aí eu fiz 6 anos de residência, que foi o mesmo período que fez, né? Foi 6 anos de faculdade, e depois ainda eu fiz pesquisa. Então, eu fiz 4 anos de doutorado. Em que faculdade você fazia lá? Então, eu fiz o doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Da USP. Isso. E, Tá assim, sem currículo, menino? e a residência médica eu fiz na Santa Casa de São Paulo, clínica médica. Depois eu fiz cardiologia no INCOR, em São Paulo. A tomografia e ressonância que eu fiz também foi no INCOR, em São Paulo. E aí, você vê, depois que eu fiz 10 anos, eu falei assim, eu poderia voltar e falar assim, não, beleza, vou fazer um concurso para trabalhar no postinho, etc, né? Aham. Mas não, tipo, aí os lugares que já me chamaram para trabalhar, eu trabalhava no Sírio-Libanês, trabalhava no Fleury e no próprio INCOR, né? E aí, tipo assim, quando você foi pra São Paulo pra fazer o doutorado e a residência, aí já era tudo remunerado, aí já começou... Não, então, aí depois que acabou a bolsa de residência, eu falei para você, era Aham. R$1.200. Isso eu lembro. Os 6 anos, então, foram punk, Foram punk, né? É. Mas aí depois você começa a pegar a plantão, mas, por exemplo, eu já era selecionado para dar plantão no Instituto do Coração, né? Uhum. Então, assim, aí já começa a ser um pouquinho diferente. Sim. Mas, olha, pra você ter uma ideia, eu posso até apresentar minha carteira de trabalho. Quando eu passei num concurso para trabalhar na UTI do INCOR, você vê como que, infelizmente, as coisas ainda não são muito justas. Porque a minha carteira assinada era de R$238, 238. que era menos de um salário mínimo, né? Aí você fala assim, porra, mas como é que o governo do estado assina uma carteira de trabalho nisso? E aí, como é que você vai trabalhar por isso daí, né? Eu falei assim, não, porque aí eles colocam assim, gratificação por você ter o 3º grau. Eu falei, ué, mas eu nunca vi médico que não seja formado. Aí vem lá, umas gratificação por ser feito a residência médica não sei de onde. Aí nas gratificações, até dá um plantão bom. Aham. Mas se eu fosse me aposentar, eu iria me aposentar com 230 e poucos reais. Cara. Então, assim, por isso que, entre aspas, boa parte dos médicos, eles não vão seguir no serviço público. Aham. Porque por causa desse tipo de coisa. É difícil, né? Não, assim, você tem que usar... eu posso até falar pra você, na época que eu tava lá atendendo o SUS, por exemplo, isso obviamente não ficava pra mim, ficava pra instituição. Uhum. Mas uma consulta de especialidade era R$2,20, tá? Por exemplo, você vai falar assim, quanto que ganhava pra fazer uma cesárea no SUS? R$40, né? Então, a hora que você vai ver, tipo, cara, sem demérito nenhum, eu venho de baixo, eu sei quanto que é o valor do trabalho, mas assim, eu não precisava fazer nenhum curso, eu poderia fazer, sei lá, um curso de cabeleireiro, por exemplo, Aham.
que eu acho que se eu fosse fazer um corte de cabelo, talvez eu ganhasse mais do que um cara que tava fazendo, por exemplo, uma cirurgia cardíaca pelo SUS, né? Aham. Então a gente vê realmente que a remuneração médica, né, e ficar no SUS, quem fica no SUS realmente é herói. É um herói, né? Porque assim, não... Por amor ali mesmo. Por amor aos pacientes, etc. Porque não tem condição, cara, de ficar, infelizmente, no serviço público. Que trajetória sua na medicina, doutor Afonso. Eu queria parabenizar em nome do UP aí, cara. Imagina, É que coisa mais linda. E agora a gente vai falar, voltando ao assunto do poker novamente, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a primeira vez que você conseguiu chegar na mesa final do BSOP, né? Aquela história. Aquela história, eu queria que você contasse pra galera que ainda não conhece. Não, então, nossa, acho que muita gente já conhece essa história, mas assim, em 2022, eu tava jogando o mesmo campeonato, que era o Winter Millions, do BSOP. Em São Paulo também, né? Isso, no mesmo mês, etc. Que é a data do... Winter em inglês é inverno, então é por isso que é o Winter Millions, né? Sim. Então, assim, geralmente em julho. Eu tava lá e meu pai, ele fez o diagnóstico, tinha feito o diagnóstico de câncer de próstata. Sim. E aí, ele tava fazendo exames para ver se não tinha metástase, etc, lá em São Paulo. Aí eu falei assim, pai, eu vou te acompanhar, eu sou o único médico da família. E eu falei, fica tranquilo que eu vou te acompanhar e vou estar com você em tudo. Todos os exames, todos os procedimentos, eu faço questão de estar com o senhor, né? E aí, óbvio, até hoje, assim, ele me agradece muito, né, por ter dado esse apoio para ele, etc. E na hora você é filho, né? Você não é muito bem médico. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, assim, né, mesmo porque não é minha praia, é próstata, e eu sou cardiologista. Mas, assim, pro pai, o filho tá junto e sendo médico, isso, obviamente, tranquiliza muito mais. Tranquiliza, claro, com certeza. E aí eu falei assim, pai, eu vou aproveitar que a gente tá aqui mesmo, você veio fazer os exames, eu vou me inscrever aqui pro torneio e normalmente, né, eu esperava que ia cair, sei lá, do dia 2, dia 3 ia cair e voltar pra cá e teria brincado no torneio. Ele falou, tá bom, filho. Aí ele pegou o avião e foi embora. Aí nisso eu passei pro dia 1 pro dia 2, aí dia 2 pro dia 3, aí dia 3 pro dia 4 e tava marcado o procedimento cirúrgico pra ele. Era quarta-feira, né? De manhã, isso. Aí eu falei assim, eu já tinha perdido todos os voos, né? E eu não sabia que ia chegar tão longe. No torneio. No torneio. Mas aí, tipo, eu cheguei a avisar, quando eu vi que ia estar dando a hora, assim, tipo, eu perdi todos os voos, aí eu comprei o Aviação Garcia, eu comprei um buzo que ia sair às 9h30 da noite. Era o último pra sair, pra eu chegar lá de manhã cedinho e acompanhar... E acompanhar tudo, né? Isso, acompanhar meu pai, tá lá. E eu tinha falado, pai, daqui a pouco eu tô aí. Sim. Aí eu falei assim pra direção, falou, tá chegando aqui, né, daqui a pouco vai dar aí a mesa final e eu vou abandonar e eu vou avisar os jogadores também que eu vou abandonar porque eu quero estar com meu pai. Motivo familiar, né? Isso. E assim, naquele Winter Millions, eles deixaram garantido de 1 milhão, salvo engano, pro primeiro. Pro campeão. A paçoquinha. Mas assim, é o que eu falei, né? Até eles fizeram matérias, entrevistas, etc. Eu falei assim, cara, se eles pudessem me dar 1 bilhão, pra mim não ia valer nada se acontecesse alguma coisa que meu pai não tivesse com ele. Exatamente. Então, assim, eu nem contei pra ele o que eu tinha feito. Você não contou? Ele veio saber agora só em 2024, porque fizeram matéria, mas ele não sabia. E aí, tipo, eu tentei... Isso aí ficou... Daí ele falou assim, lá o Afonso do 5 e 2 off. Porque quando a gente tava em 10 left, né? Tava a bolha da FT, né? Era que já tinha dado assim umas 8 e pouco da noite. Aí eu falei assim, agora eu vou desistir do torneio, né? Daí eu tava no Big e o Small com a Easy 10 off, ele tá all-in, né? E eu tinha mais ficha que ele. Daí aí eu olho pra ele e ele tinha me falado há uns duas órbitas anteriores que a família dele tava torcendo pra ele era um outro recreativo. E ele tinha falado, a filha dele falou assim, papai, a gente tá torcendo. Ele falou assim, doutor, é aniversário da minha filha. Ele falou? Ele falou. Daí eu falei assim pra ele, falou assim, então eu vou te dar um presente.
Aí, assim, eu escolhi o 5 e 2 off, uma das a pior piores mão mãos, pra dar call. E aí eu dei call. Aí vira flop, não bate nada de ninguém. No turn vira o meu 5. Nossa. E no river bate blank. E aí você puxa com o 5 e derruba ele do torneio. Isso. Aí ele sai do torneio em 10º, não vai pra mesa final. E eu vou pra mesa final sem poder ir pra mesa final. Nossa. E assim, eu vou em 3º em fichas, eu passei. Você passou com bastante ficha. Muita cara. ficha. Tinha chance pra caramba. Mas enfim. Enfim. Aí eu voltei, né? Voltei pra Maringá. Eu fiquei, tipo, no ônibus sem dormir. Fui direto pra cirurgia do meu pai. Aí quando dá meio-dia e pouco, eu recebo uma ligação. Meu pai já tava bem, aconteceu tudo. Aí era o Carlos Lima. O Carlinhos. Aí ele falou assim, já acabou a cirurgia do seu pai? Eu falei, não, já acabou. Deu tudo certo. Tudo certo. Falou assim, então corre pro aeroporto que o avião já tá fretado. Eu, o quê? Você tá zoando, cara. Porque assim, não tinha nenhum, né? Até o BSOP viu se ia ter algum voo perto e tudo, né? Mas aí não tinha. Aí eles falaram assim, não, então a gente vai adiar a mesa final. Aí também não deu pra adiar, porque inclusive eles têm o tempo que comprar na TV, né? Então, assim, precisava ser, então... Enfim, o torneio ia seguir mesmo sem erro. Independentemente de que aconteça, né? Aí... hora que eu falei assim, bom, beleza. Ele falou assim, por quê? Porque ele falou assim, tem outra coisa, viu? Saiu 14 mil o fretamento do avião. E você vai pagar, mas é do seu prêmio. Eu falei, caramba. Falei, já tá fretado. Já tá fretado. Vamos embora. Aí eu chegando aqui, achando que ia pegar um jatinho, alguma coisa, rapaz do céu. Teco-teco. Monomotor. Monomotor. E aí, o coração daí também com medo, né? Eu falei, cara, mas já paguei 14 mil, cara. Vambora. Aí quando eu entro assim, o painel era mais simples que do Celta. Aí eu já lembrei, o céu tá te esperando, né? O céu tá te esperando, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho medo dessas coisas, cara. Aí, tipo, eu fui esticar, né? Um piloto falou assim, não, tranquilo, né? Eu falei, cara, mas quanto tempo vai demorar? Porque é um monomotor, tudo. Então, assim, se fosse de jato, eu ia chegar lá em 1 hora, né? Mas como é monomotor, vai demorar 2h30. Eu falei, bom, beleza, né? Vambora. Aí eu estiquei a perna assim, a hora que eu peguei, estiquei a perna, bateu o meu pé num cabo de aço. E esse cabo de aço, daí, tipo, eu vi que virava um manche. Caraca, velho. Daí eu falei assim, cara, se eu esticar o perna, o avião vai fazer... Tá louco, cara? Meu Deus, aí eu falei, eu não posso... Eu vou morrer do coração. Eu não posso esticar a perna. E aí, nisso, tava quente o dia, eu me lembro, daí tava dando muita térmica, né? Rapaz do céu, é assim, falei, agora que eu não durmo mesmo, 2h30, cara, eu segurando pra não vomitar dentro do avião, mas beleza. Quando for chegar lá, chegou no campo de Marte, né, que é onde geralmente as aeronaves menores elas aterrissam. E embora fosse dia da semana ali, mas mesmo assim ainda demorou umas 2 horas ainda para sair do campo de Marte e chegar lá no Sheraton, né? Onde Nossa, demorou pra caramba, então. Então quando eu cheguei já não tinha tanta ficha, né? Já tinha pouquinho. Mas tinha caído alguém já? Cara, eu acabei em 8º. E eu não tava? Não, eu fui o primeiro a cair, na verdade, né? É em 8 ou 9, acho que é em 9, né? A mesa final do BSOP, não é em 9? É em 9 jogadores, deve ter caído um, sim. Então. Mas, bom, enfim. E eu lembro que ainda até consegui fazer umas jogadas ali, cara, mas assim, eu tava sem dormir, com fome pra caramba. Mas você tava realizado por dentro de ter conseguido fazer o que você queria, né? Foi bacana, tipo, viver a aventura do avião, não sei o quê. Toda a experiência. E a galera, tipo, torcendo, né? E eu consegui ainda fazer umas jogadas, porque até hoje eu lembro do Alexandre da Full House, tem lá a fotinha de eu abrindo com 5 e 3, né? Na mais a final, aparecendo. Então, assim, são mãos marginais que eu gosto de jogar e consegui ainda dar um all-in do nada que o cara foldou, né? Então, assim, eu ainda consegui manter, digamos, o meu padrão de jogo mesmo estando na FT. Tipo, eu sei, esse sou eu, né? É mais ou menos por aí. E pra provar também que os recreativos também podem chegar, né, doutora Afonso? Aí essa foi a primeira vez. Primeira vez. Enfim, daí eu tava com mais... e 4, e eu dei call contra um AK, e aí eu lembro que no flop virou Wise, quem abriu deu check, aí me pegou, né? Pegou, já. Porque aí eu dei check também.
Aí eu tava esperando ele... Aí no turno vira, sei lá, um valete ou uma dama. E aí eu falei assim, beleza. Aí o cara acertou valete ou dama. Aham. Aí ele cebetou, aí eu voltei um tribete na cabeça dele falando assim, eu tenho ás, só que ele tem AK na mão. Nossa. Aí ele falou assim, peguei o malandro. Peguei malandro. Pega malandro. Aí quando ele dá o tribete, eu retardado, né? Aí eu falei assim, não, eu que peguei. Porque assim, eu dei check atrás, né? Na verdade eu tô escondendo o meu ás. Só que o cara escondeu também o AK. Daí quando ele me dá o tribete, aí eu falei assim, filho, all-in. Ele falou, aceito. Aí ele olhou pra minha cara e falou, call, assim, deu 0,1 segundo pra ele dar o call. Aí ele mostrou a cara e eu tô morto, né? Então, e isso é uma das coisas que eu também não gosto de fazer, que é jogar AX. Porque assim, todo mundo que tiver AS 10 pra cima vai jogar. Então a chance de você jogar AX, a chance de você estar dominado é muito grande. Aí o pessoal fala assim, porra, mas você vai rodar AS? Eu falei, eu não gosto de jogar. Mas enfim... É uma coisa minha, né? Porque assim, eu acho que perde muito. Quando que você bate o AS, recreativo não... Tem mais dificuldade de foldar. Sim. E eu acho que você perde muita ficha porque a chance de você estar dominado é grande. Então, exatamente. Eu não curto jogar. Eu prefiro muito mais jogar com 5, 6, 7, 8 do que jogar com AX. Mas enfim. E aí, justamente, por causa disso, eu não gosto de jogar e eu trouxa dei com AS 4 e fui eliminado. Mas beleza. Tá tudo bem, né? E aí eu falei assim, depois me entrevistaram, contei a mesma história, daí eu falei assim, eu faria tudo de novo, né? Sim. Aí, ainda mais um pouco meu pai, né, meu? Aí em 2024... Aqui, pessoal, ó. Olha a conquista no mesmo torneio, no Winter Millions. É o troféu de vice-campeão do BSOP Winter Millions. Foi agora quanto tempo atrás, Vitor? Foi julho, né? Foi final de julho, início de agosto. Então tá fazendo um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Doutor Afonso, e essa conquista aqui, cara, não é pra qualquer um não, hein? Então, na verdade, eu acho que é uma história só, né? Porque com toda essa pressão da história do meu pai, etc. Foi muito emocionante o vídeo, cara. Muito emocionante. E aí depois, assim, poder voltar e agora sem pressão, né? Aliás, o meu pai, você vê, lá ele tinha conseguido ressecar o tumor, mas infelizmente o tumor voltou, ele estava fazendo radioterapia. Sim. Então, assim, até 2 semanas antes ele estava em São Paulo fazendo, mas graças a Deus eu tô recuperado. Tá tudo certo. Tá tocando a vida, né? Sim. Mas dessa vez foi sem pressão. E aí, quando eu cheguei na FT, aí eu falei assim, cara, agora eu vou jogar. Né? Agora eu vou jogar, exatamente. E tirando a cagada que eu fiz, desculpa aí o palavrão, mas no heads up, que eu já não tava vendo já mais nada, mas o que me desestabilizou mesmo, né, foi que os meus pais não sabiam da história de 2022. Não sabiam. E aí, tipo, quando a gente tá em three-hand, cai o terceiro, meu pai, aí eles param o jogo, né? E aí, porque lá tem o delay de meia hora, etc. Sim. Mas meus pais me ligam. E aí eles viram a história, viram o vídeo de eu falando que eu larguei. Eles te ligaram, cara, que legal, velho. Então, mas aí quando eles me ligam, cara, aí pra mim, tipo, fala assim, filho, você não devia ter largado, como é que você largou o torneio, não sei o quê. Cara, eu falei, não, pai, tá tudo bem, né? Já tô realizado, não sei o quê, né? Claro. E aí fala assim, cara, mas assim, aí tipo, o meu mental já foi. Que daí pra mim eu já tava comemorando já o segundo lugar. Exato. Tava sem ter sentado ainda, as fichas estavam mais ou menos iguais, acho que é 25 milhões pra um, 24 milhões pros outros. Eu já tinha abraçado o cara, já tipo... Tanto é que veio qualquer coisa, eu já tava dando aumento. Tá tudo bem. Vocês tinham feito um acordo? A gente fez um acordo. Fez um acordo. Então, assim, até pela regra do poker, pelo menos a regra do BSOP, é que o primeiro tem que ter pelo menos 10% a mais do prêmio do segundo. Justo, né? Então, o que a gente fez foi somar o primeiro e o segundo, dividir por 2 e 10% a mais pro primeiro, né? Claro que, puxa, é legal ganhar um troféu maior, você ter o bracelete, o primeiro, levar a coisa de campeão. Mas ali pra mim, cara, nossa, só de eu já estar lá e ter podido fazer as coisas que eu fiz na FT, né? Antes e os metagames com Pro, pegar o Pro no Blefe, etc. Então já tinha feito o que eu queria fazer. Então pra mim foi... Cara, mas foi mágico. Cara, mas foi maravilhoso, porque, tipo, você sempre foi um cara alto astral e
todo mundo se sente bem perto de você, porque você trata todo mundo de igual para igual. E eu acho que a energia da galera também, né? Com certeza você deve ter recebido muita mensagem. Cara, e tipo assim, parecia... Sabe quando todo mundo para pra assistir o jogo do Brasil? No mundo do poker. Era a mesma coisa, você tá na mesa final. Nós, pelo menos da região aqui, cara, a gente parou tudo pra ver você jogar. E foi incrível, cara, foi incrível. Tipo assim, pra nós você é o campeão, entendeu? Pra nós você é o campeão. E principalmente você é o campeão, sabe do que? Da vida, cara. Porque você abdicou de uma coisa que é difícil a pessoa deixar lá, né? Porque... Pô, mas pela sua família, então acho que, tipo assim, coisas de valor, né? Valor o quê? Valor é minha família, né? Sim. Esse valor pra mim importa. O valor monetário, de alguma outra forma, eu vou conseguir. Então, tipo assim, eu queria dar os parabéns pra você por essa atitude e dizer que você é o cara. Imagina. Acho que, obviamente, o fator sorte... a gente tem, mas assim, é que eu falo que o universo começa a conspirar a favor, né? Uhum. Então, imagina, né? Nunca que eu ia imaginar que, como o poker tem uma variância muito grande, eu falava, imagina, né? Vou pegar aí 2 torneios. O torneio seguinte, que em 2023 eu acho que eu não joguei. E aí eu falei assim, pô, eu vou voltar, seria o meu torneio seguinte, e no seguinte eu vou fazer a mesa final de novo. Então você fala assim, cara, é difícil isso. Uhum. Mas... Deus quis assim, que bom. Cara, Deus quis assim. Eu vou falar pra você, doutora Afonso, não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, e era pra ser mesmo, entendeu? Não, então, umas coisas que eu fiquei muito assustado, eu acho que o pessoal chegou até o BSOP e comentar, ou pelo menos postar alguma coisa da mão. Porque também tava, acho que no dia 2, eu tenho... eu vou lembrar só de uma das cartas, que eu vou ter valete de ouro na minha mão. Uhum. E o outro, ele tem 6 e 4 de ouros. Uhum. E aí, no flop, vai bater 8, 7 e 10 de ouro. 3 cartas de ouro. 3 cartas de ouros. Ele tem 6 e 4 de ouros. Tá fechado. Ele tá com flush. E eu tô... Pra flush draw. Tô flush draw. Mas assim, se bate um 9 de ouros, ele vai fazer straight flush pra baixo com 6. E se bate o mesmo 9 de ouros, eu vou fazer Street flush straight flush pra cima. Meu Jesus, amor. E aí, bateu? Aí ele com 6 e... 6 e 4 de ouro. Caraca. Ele fez, né? E aí eu lá tava com vale e alguma coisa. Uhum. E aí, tipo assim, ele C-beta no flop, aí eu falo assim, tô com uma carta com vala pra fazer, eu falei assim, vou pagar, né? Aí eu paguei, aí no turn vira, acho que uma blank, e aí no river vira o diacho do 9 de ouro. Você tá brincando street contra street, cara. Aí, assim, ele faz uma cara que não tem carta e C-beta um pouquinho, né? E aí acho que ele tá pensando em extrair, né? Tipo, se eu tiver um flush baixo, eu vou dar call. Ou até mesmo o Ás de ouros, né? Se eu tivesse um Ás de ouro, eu ia voltar. Claro. E aí, se eu fosse voltar, ele ia pegar e dar o win, porque ele acho que ele pensou que eu vou dar o win, né? Porque eu vou dar eu vou tribetar ainda, porque eu tenho straight flush, né? Aí ele faz... Size. ele faz um size pequeno, 1/4 do pote. E aí a gente tem muita ficha pra trás. Todo mundo tem ficha. Isso. Daí, só que ele tá com o street flush baixo e eu tô com o street flush alto, né? Aí eu fico pensando. Aí eu falo assim, cara, como será que eu vou fazer? Pra tomar tudo. Porque assim, eu tô pensando que ele tem ás de ouro, entendeu? Porque assim, ele C-betou um pouquinho, eu tô achando que ele tem flush de ás. Claro, mano. Aí eu falei assim, cara, pra eu tomar todas as fichas dele, só tem um jeito. Ainda não win. Eu vou dar o win, se ele tiver ás de ouro, ele vai falar assim, peguei, malandro. Exatamente, claro. Aí o que eu fiz? Eu chumbo tudo. Um caminhão de fichas. Isso. E aí foi aí que eu comecei a ficar chipado. Porque daí eu dou all-in. Ele dá insta-call ou ele pensa... Não, ele olha pra minha cara e ele falou assim, cara, eu não vou conseguir foldar o straight flush.
E o cara, eu olhei pra ele e falei assim, eu tô achando que o senhor tem reais, né? E a hora que você mostra o 9, ele nem acredita. Não, o 9 foi o que virou. O valete, né? Exatamente. Isso. Aí a hora que eu mostro o valete de ouro, ele mostra o 6 de ouro E- e ele tá eliminado. Né? Isso já era na reta já. Não. Isso era no dia 2. No dia que 2. aconteceu isso. Mas já tava ITM já. Não tava em ITM. Eu vou começar a ficar chipado a partir desta mão. A partir dessa mão. Então, Aham. tipo assim, teve uma sorte também, né? Não, sim. Porque assim, além de você ter o straight flush maior, você tem que torcer pro cara ter pelo menos um straight de pelo menos o Ás de ouro, né? Pra ter um flush. No mínimo o rei, porque o rei acho que já não vai pagar, né? É. O rei. Então, assim, aí, tipo, ele fala assim, cara, é você mesmo que vai ser o campeão. Ele fala ali. Ele né? falou? Falou, né? Caraca. Que loucura. Pra ter essa mão. Mas é por isso que eu falo, às vezes dá essa sorte mesmo. Uhum. Ô, doutor Afonso, agradecer por você ter contado sobre a sua vida pessoal, profissional para nós, das suas conquistas, das suas dificuldades. Eu confesso para você que eu virei seu fã, eu Imagina. já gostava bastante de você como pessoa, ali pela pouca convivência que a gente tem sempre na Full House quando se encontra, mas agora eu virei o seu fã como profissional e pessoa. Você tem uma paixão em comum comigo, né, doutor Afonso? É o hobby. Eu tenho você vê, né, na aborrecência, aos finais de semana, eu ia tocar em igreja. Aham. Então, eu lembro até hoje que a gente foi uma vez meio que louco, só que a gente gostava de tocar rock. Eu tinha um amigo que era baterista, a gente chegou a levar a batera dentro da catedral e fazer solo de batera numa missa. Caramba. Quando eu vi, assim, eu fiquei olhando pro padre, eu nem lembro o nome do padre na época, mas assim, como ele pegou a batina e começou a dançar com a batina pra lá e pra cá, eu falei, ufa, vamos ser expulsos Eu da pensei que eu igreja. tava fazendo uma caquinha. Mas aí eu sempre, tipo, naquela época eu continuava ainda quebradão, então assim, eu tinha que tocar de tudo pra defender uns trocos. Exatamente. E aí eu ia pros churrascos da vida, churrasco da farmácia, churrasco do direito, churrasco de não sei da onde, tava eu tocando. Tava tocando. Tinha uma bandinha? Juntava, né? Mas assim, eu lembro que na época foi quando o pagode estourou, e eu não curto pagode. Sim. Mas tinha que tocar. Tinha que tocar pra ganhar um troco. Isso. E o troco eu lembro até. Falei, eu acho que eu tenho pra você que era R$30 o cachê. O cachê era 30. Mas assim, como eu comi no restaurante universitário, eu lembro até hoje que o valor da época era de R$1,20 o valor da refeição. Então, seu trintão já dava pra pagar pelo menos aí umas 15 refeições, pelo menos. Bom demais, cara. Mas tudo experiência, né, da vida, né? Então, tipo assim, é uma trajetória, muito longa, hein, de histórias boas, né? Não, imagina, mas assim, a gente vai ficando até meio doido, né? Faço terapia, ou fazia terapia, mas ela sempre fala assim, você só é o que você é pelo tudo que você passou na vida. Exatamente. Então, assim, cada perrengue valeu muito, né? Uhum. Doutor Afonso, primeiramente eu vou deixar o microfone, a câmera aberta para você falar o que você quiser pra galera que tá nos assistindo, pra sua família, pra galera que você gosta aí. E pra finalizar, depois que você mandar os abraços aí, a gente vai tocar uma música, tá? Bacana. Pode ser? Pode ficar à vontade, tá? Não, imagina. Bom, primeiramente, acho que agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, foi muito bacana. Hoje eu só agradeço o homem lá de cima. Graças a ele, graças a tudo que a gente passou, a gente se considera que, né, Deus deu a oportunidade da gente vencer na vida, né, hoje estou numa situação boa, hoje eu posso pegar e ir num mercado, ir num restaurante e olhar aquilo e falar assim, não, agora eu posso comprar, estou com vontade de comer. E aí isso até é ruim, porque a gente só vai engordando. Naquela época eu não podia comprar, agora que pode, não pode, vai ficar diabético. Mas assim, eu só tenho a agradecer, né? Então assim, meus pais são meus exemplos de vida, devo muito a eles, né? A minha família e a todos os amigos, né? Tem uma frase que para mim fica muito marcado, é uma frase, na verdade, do Isaac Newton, né? Além dele fazer lá a teoria da gravidade, que a gente usa até hoje, ele falava assim, se eu enxerguei mais longe, é porque eu estava apoiado no ombro de gigantes.
Então, ninguém consegue chegar ou consegue enxergar mais longe porque sozinho. Todos os seus amigos, todos os seus familiares, todo mundo que participou da sua história, ele contribuiu com essa história, de maneira positiva ou de maneira negativa. A gente aprende muito mais com os tombos do que com as vitórias. Então, se a gente pode chegar em qualquer um que seja, que tenha uma vitória na vida, pode ter certeza que essa vitória não foi sua. A vitória foi de muitos. Então, a mensagem que eu queria deixar é que se a gente está em algum lugar hoje, ou se a gente tem uma vitória, a vitória é coletiva, a vitória é de todos. Então, assim, se não tivesse, por exemplo, toda os amigos do poker que estão ali, eu nunca teria chegado num evento desse, ou estaria com essa história, pegando um avião e voltando, né? Então, assim, esse troféu que eu falo, esse troféu não é meu. Esse troféu é de todo mundo. E mais do que, obviamente, os prós que dedicam a sua vida para ganhar esses troféus aqui, a gente que é do perrengue, que trabalha dia a dia, enfim, e dá as baralhadas da vida, esse troféu é de todos. Eu só consegui fazer as leituras, as jogadas, tudo, de tanto tomar baralhada e de levar baralhada e de fazer baralhada aprendendo com todo mundo que a gente convive no poker, né? Então, assim, nunca fui para um WSOP em Las Vegas, nunca fui para um EPT, aqui do joguinho, às vezes ou do home game que a gente fazia na casa do Ribeck, mas conversando com todos, conversando com você, conversando com todos, esse troféu não é meu, esse troféu é de todos. Então, ele simplesmente chegou e caiu na minha mão. Mas isso aqui é o fruto de todos esses anos de poker daqui mesmo, da região. Só tenho a agradecer você por estar no nosso meio aí, por ser esse cara alto astral. Pessoal, o Dr. Afonso, ele é gente da gente aqui que tá jogando os torneios de 50 lá na Full House, nós manda bala e gosta de ir pro KSLP, pro BSLP. Inclusive, você que vai pro BSLP Millions agora do final do ano, você fique esperto com o homem ganhou a vaga, viu, papai? Pode ser que venha mais um FD. Mas é difícil demais. Doutor Afonso, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença, você ter abdicado um pouco do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, para sair de Maringá para vir aqui em Paranavaí dar essa entrevista para nós. Eu acho que vai ser muito legal para quem vai assistir. E deixar um abraço para todo mundo também, agradecer mais uma vez a sua presença. E vamos cantar uma música pro pessoal, para finalizar tudo. Beleza. Não, com todo o respeito que a grana que eu ganhei com pagode, mas não sendo pagode, tá beleza. Vamos cantar Capital? Capital é legal. A sua maneira? A sua maneira, pode ser, a sua maneira. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Há um tempo atrás pensei em te dizer eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Eu não andarei cinzas de rosas, nem penso em contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira.
A noite inteira. A noite inteira. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, pessoal do Up. Valeu, Serginho.